Olá, amigos investidores. Aqui é o Orivaldo e hoje nós vamos falar da Embraer, que é uma empresa fabricante de aeronaves civis e militares, é uma das maiores do mundo e tem suas ações negociadas na B3 pelo código EMBR3. Neste gráfico, cada candle representa um dia de negociação das ações da Embraer. Nós vemos que ela assume uma tendência de alta de longo prazo e hoje, em particular, em função de notícias veiculadas pela mídia especializada, do cancelamento de 25% da compra de aviões pela Força Aérea Brasileira, os preços estão caindo por volta de 7%. Neste quadro, que traz os indicadores fundamentalistas, nós vemos que o preço sobre o lucro está negativo em 58,01, exatamente porque ela deu prejuízo nesses últimos trimestres. Nós vemos também que o preço sobre o valor patrimonial está 1,16, o que é um valor considerado barato, ok? Nós temos outras informações muito importantes, por exemplo, a VPA, que é o valor patrimonial por ação, que representa R$ 19,83, e várias outras informações conforme vocês podem ver. Nestes dois gráficos, vemos que o total geral de ativos da companhia tem crescido ao longo dos anos, e a mesma coisa em relação ao total geral dos passivos, que aqui nós chamamos de dívida líquida. Este gráfico mostra a evolução do patrimônio líquido da Embraer ao longo dos anos, e nós vemos que apenas agora em 2021, parte de 2020 e começo de 2021, houve uma pequena queda. No gráfico da esquerda, nós vemos a evolução da receita líquida e no gráfico logo abaixo, a evolução da margem bruta e da margem EBIT. No gráfico da esquerda, nós vemos a evolução do EBIT, que é o resultado antes de juros e tributos. No gráfico logo abaixo, nós vemos a evolução do resultado financeiro, que, como está muito bem claro no gráfico na parte final dele, algo que era positivo passou a ser negativo, ou seja, as despesas financeiras superaram as receitas financeiras muito fortemente. Entre vários motivos, nós temos a questão da alta do dólar. Então, com essa desvalorização cambial, grande parte desses compromissos financeiros da empresa são em moedas estrangeiras. Neste gráfico, nós vemos a evolução do lucro líquido da companhia, que até o ano de 2018 era positivo e a partir de 2018 começou a ser negativo e aprofundou muito no ano de 2020 em razão da pandemia pelo novo coronavírus. No gráfico da esquerda, nós vemos o retorno sobre o capital investido e no gráfico logo abaixo, nós vemos o retorno sobre o patrimônio líquido. E percebemos aí claramente que, devido aos prejuízos acumulados em 2019, 2020 e parte de 2021, esse retorno sobre o PL foi negativo. Neste gráfico, nós temos a variação dos preços das ações da Embraer ao longo dos últimos 5 anos. Até o início do ano de 2020, podemos dizer que estava acontecendo uma lateralização, com os preços oscilando dentro desse canal, formado de R$ 15 mais ou menos até R$ 24. E aquela grande queda que nós verificamos no início de 2020 foi em razão da pandemia pelo novo coronavírus. No final de 2020 e início de 2021, a Embraer assume uma forte tendência de alta, que foi interrompida hoje, dia 12 de novembro de 2021, em razão do cancelamento de 25% da compra de aeronaves militares pela aeronáutica. Neste quadro, nós postamos as principais variações de preços das ações da Embraer, e aí nós temos uma coluna para as maiores valorizações e maiores desvalorizações ao longo do período de 5 anos. Nessa primeira parte, nós temos em destaque o dia 29 de junho de 2018,
quando foi atingido o topo nominal histórico para os preços das ações, ao alcançar o valor de R$ 24,26. Nesta segunda parte do quadro que apresenta as principais valorizações e desvalorizações dos preços das ações da Embraer, nós temos em destaque o dia 20 de março, quando os preços despencaram 57,01% até chegar ao valor de R$ 8,40, em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Dia 27 de março, os preços reagiram, mas não tiveram forças para continuar subindo e, em 3 de abril de 2020, os preços recuaram, voltando a R$ 8,48. Além destas duas datas em destaque, nós temos o dia 30/10 de 2020, quando os preços voltaram a cair até chegar a R$ 6,03. Além das datas em destaques, nós temos aí algumas valorizações muito fortes, uma delas de 55,39%, ocorrida no período de 30/10 de 2020 até o dia 4/12 de 2020. Outra grande valorização de 65,07% aconteceu no período de 29 de janeiro de 2021 até o dia 19 de março de 2021. Após um bom período de alta nos preços das ações da Embraer, hoje o mercado financeiro foi surpreendido por uma notícia muito ruim para a companhia, que foi a quebra de contrato pelo governo brasileiro, pois a Força Aérea Brasileira ela unilateralmente reduziu a encomenda em 25% daquelas aeronaves militares KC-390. Isso é muito ruim, isso demonstra que não é possível confiar nas decisões de governo, pois um contrato assinado foi modificado sem acordo entre as partes. Isso é muito ruim. Inclusive, a Embraer entrará na justiça contra o governo brasileiro, na figura das Forças Armadas, né? No caso, em particular, da Aeronáutica. Essa notícia fez preço, nesse momento, hoje, dia 12 de novembro de 2021, as ações da Embraer estão caindo 7,66%. Muita gente perdeu muito dinheiro hoje. Isso é muito ruim para a imagem do governo brasileiro, é muito ruim para a empresa e para os seus investidores. Tem impactos tanto locais quanto no exterior. Todas essas informações não compõem uma recomendação de compra. São informações para vocês estudarem mais a companhia para ver se vale a pena o risco. E desejamos a todos os investidores bons negócios.